Num momento em que o PS aparece à frente nas sondagens, em que José Luís Carneiro já é percepcionado como tendo capacidade de fazer melhor que Luís Montenegro no lugar de primeiro-ministro, depois de elegerem o secretário-geral com 96,9% dos votos, os socialistas descobrem que, afinal, estes números não são a prova da unidade que o líder apregoa. Carneiro é visto como sendo de transição e já há Cordeiro a sonhar com a cadeira do líder. O paradoxo estende-se à relação com o Presidente da República, ex-líder socialista, que tem vindo a pressionar a UGT para fechar acordo com o Governo e assim ajudar o chefe do Estado a evitar ter de andar às turras com o chefe de Governo logo no início da coabitação. O problema é que toda esta vontade está a criar tensão com a sua família política. O que nunca muda é a atração das televisões por Ventura. Lula da Silva passou por cá e logo o Chega se lembrou de boicotar esta visita oficial. Sem nada de novo, nem de interessante para dizer, Ventura teve o tempo de antena que procurava. Tinha Luís Inácio Lula da Silva chegado a Portugal, vindo de Espanha, onde Pedro Sánchez procurou criar um alinhamento de progressistas para combater o crescimento da extrema-direita e para que a vergonha mude de lado. Onde a vergonha não parece querer chegar é aos beligerantes da guerra para ver quem contribui mais para manter fechado o Estreito de Hormuz. Está com o Bloco Central, um podcast que é o resultado de uma conversa entre Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. A moderação é minha, Paulo Baldaia, e a sonoplastia de João Luís Amorim. A música do genérico é de Manuel Cisa Vieira. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Viva Pedro Marcos Lopes! Tão longe que estão as legislativas, por que começar desde já a marcar terreno como fez Duarte Cordeiro? Eu não tenho essa interpretação tão evidente. Pareceu-me claro que Duarte Cordeiro... Pareceu-me claro, não. Duarte Cordeiro não quis ser dos órgãos políticos mais importantes do Partido Socialista. É um homem, aliás, que tem uma atividade profissional, acho que não estou a revelar segredo nenhum, bastante ativa. É um homem que está na política e vai continuar a estar. Disse ficou muito marcado pelo programa da Operação Influencer, que de facto é de ficar marcado. Um homem ser acusado daquela maneira por rigorosamente nada, é das poucas pessoas que nós agora já podemos dizer isso de maneira clara, e portanto não vi do facto dele não querer participar uma candidatura, uma protocandidatura ao lugar de Zé Luís Carneiro. Não é apenas, aliás, deixa-me interromper-te, porque não é apenas ele não querer ficar, não é não ficar no secretariado, é na Comissão Nacional, política, o que significa que reúne menos vezes e onde é natural na mesma que se exprimam as divergências. É a declaração que ele faz a acompanhar essa decisão de, à última da hora, não aceitar o convite que lhe tinha sido dirigido e salientando que não quer fazer parte de uma apregoada unidade. Paulo, mas isso, quer dizer, nem isso, sim, eu ia a essa parte, nem isso me parece. É evidente que o que ele diz é que não concorda, ou pelo menos dá sinais que não concorda com a linha de José Luís Carneiro. Isso, enfim, é fácil de inferir pelas informações, por aquilo que ele disse. Chegar à conclusão, ou tomar imediatamente como certo, que Duarte Cordeiro vai, por causa disso, ser o candidato, ou ser um protocandidato, ou ser a primeira pessoa na linha para a sucessão do José Luís Carneiro, acho abuso. Como também acho abuso na perspectiva de que não sei exatamente se isso é certo. Bem, agora,
Posto isto, e dando isso de barato, não tenho a certeza, nem pouco mais ou menos, se Duarte Cordeiro quer ou não quer vir a ser líder do Partido Socialista. O que só ficamos a saber é que ele não concorda, ou não é propriamente um seguidor de José Luís Carneiro. Mas o que isto mostra, e não foi só ele, por exemplo, o Sérgio Sousa Pinto, por outras razões. Não estou no secretariado, mas estou na Comissão Nacional do PS. Certo, há outras pessoas. Quer dizer, isto é sempre a mesma história. Vou repetir algo que eu e tu, Paulo, e o Pedro já repetimos milhares de vezes na nossa vida. O cargo mais difícil de ter em democracia é o de líder da oposição, que ele é de facto, apesar de não o ser formalmente, é o de facto. A opção alternativa ao governo do PSD é o PS, e cada vez mais as sondagens o dizem. É um cargo muito complicado. Eu estou convencido que até daqui... Estou convencido de duas coisas, e com isto termino. A primeira é que estou convencido, que estamos todos convencidos que só vão existir eleições daqui a 2 ou 3 anos. E eu tenho dúvidas disso. E, portanto, o facto de as eleições serem antecipadas ou não, pode ou vai condicionar o aparecimento até de porque possíveis... o Partido Socialista só tem diretas marcadas para daqui a 2 anos. Tá? Exatamente. Em segundo, também estou, enfim, relativamente confiante que, se de facto essas eleições não existirem antes, coisa que me parece, enfim, não é que seja provável, mas o que a história recente nos diz é que pode acontecer com muita facilidade. Eu acho que José Luís Carneiro vai ter normalmente uma oposição à sua liderança, e é provável que apareçam nessa altura outras pessoas, que serão Duarte Cordeiro ou outra pessoa qualquer. Não dou como garantido Duarte Cordeiro. Viva Pedro Cisa Vieira. Teria sido mais produtivo para o PS se quem não vê em José Luís Carneiro a força necessária para levar o partido de regresso ao poder, fazer aquilo que entretanto Pedro Nuno veio elogiar no próprio José Luís Carneiro, o de ir a combate quando houve eleições. Recordar que José Luís Carneiro foi eleito sem adversários recentemente, não é? Eu confesso que eu acho que estamos a fazer muita coisa a propósito de muito pouco. Boa citação de Shakespeare. Vamos ver, o José Luís Carneiro foi eleito líder do Partido Socialista sem oposição. Não há, nos próximos 2 anos, novas diretas para o Partido Socialista. O Duarte Cordeiro, claramente, nesta altura, não está disponível para disputar a liderança, nem para fazer política a tempo inteiro. Portanto, sugerir que a única maneira que ele tinha de, mais ou menos, discordar da linha política era candidatar-se, quando a vida dele, neste momento, não está aí, não me parece que também faça muito sentido. E, por outro lado, eu também não vejo muito, quer dizer, o facto do Duarte Cordeiro dizer: eu não quero ficar dentro da direção, porque primeiro sugeriram... Não é dentro da direção, não é? Não quero ficar, não quero participar nos órgãos nacionais, porque por um lado sugeriram que quem o fizesse estava a dar um apoio inequívoco ao líder, e por outro lado, ficando de fora, estou mais livre para poder discordar. Quer dizer, ler nisto mais do que aquilo que ele está a dizer, e dizer eu estou aqui a posicionar-me para candidato daqui a algum tempo, não vejo isso. Vejo que o Partido Socialista tem neste momento um líder que está a fazer o seu caminho. As sondagens estão a dizer que o caminho não está a ser muito... Está a ser, digamos, pelo menos positivo, apoiado pelo eleitorado tradicional do Partido Socialista. Mas então deixa-me perguntar-te, estas sondagens que é o grande objetivo. Mas deixa-me dizer mais uma coisa. Deixa-me dizer mesmo mais uma coisa. Se porventura houver eleições antecipadas, como o Pedro Marcos Lopes está a sugerir, e eu, enfim, não achando que é impossível, não vejo isso como um cenário mais provável, mas se houverem, obviamente, quem vai disputar as eleições como líder do Partido Socialista é o José Luís Carneiro. Não vai ser nessa altura que vai aparecer uma disputa. Não, a questão é aparecer quando houver eleições. Se a legislatura for até ao fim, há eleições em 2029 e há diretas em 2028. Daqui a 2 há diretas no Partido Socialista. Daqui a 2 há diretas no Partido Socialista. Com António José Seguro na liderança. A afirmação de António Costa como putativo candidato a suceder-lhe começou 2 anos antes. Estava ainda na Câmara Municipal de Lisboa. É verdade, mas é o que eu estou a dizer. Apareceu em 2013, depois de Seguro estar na liderança desde 2011.
Deixem o. E houve umas eleições neste no momento, meio, não é? Não vai haver. Aqui também houve umas autárquicas. Não vai haver. Não vai haver. Não, o Seguro nunca disputou eleições como líder do Partido Socialista. Não, eleições legislativas. As eleições legislativas nunca houve. Disputou as autárquicas. Disputou as europeias. O coxinho. Mas o que estou a dizer não me parece que nada. Quer dizer, tentar estar aqui a pensar que há neste momento uma disputa pela liderança do Partido Socialista, ainda que não é explícita, que o Duarte Cordeiro, que neste momento não tem disponibilidade pessoal para fazer política, ou seja lá o que for, está com a sua declaração a posicionar-se para o futuro, ele seguramente, quando a questão se colocar, ele verá o que tem que fazer. Vossas Excelências são livres de dizer o que quiserem. No entretanto, ele também vai para a UNAL fazer comentário político e, portanto, sim, é possível fazer análise sobre esta posição. Essa é a vossa posição. Fazer comentário. Deixa-me só esclarecer uma coisa. Fazer comentário político não é fazer política. Não é fazer política partidária. Aquilo que nós estamos a fazer aqui neste programa não é política. Nós somos aqui treinadores de bancada. Nós somos espectadores que gostamos de comentar o que se passa no campo. Mas se fazer política é estar a jogar. É ser o treinador ou estar a marcar golos. No e caso isso exige. Isso é como todas esses Eduardo cálculos, Cordeiro, como tivemos Pedro Nuno Santos na SIC, ter o Eduardo Cordeiro na NAU, é que as coisas já aconteceram no passado, para a gente poder olhar para o que eu estou a dizer. Estar de fora a fazer cálculos é como o Pedro Passos Coelho. Andava-se a guardar para o melhor momento e pronto, correu-lhe mal. Exatamente. Veremos como corre aqui. Deixem-me perguntar aos dois ainda sobre as sondagens. Diz Pedro Marcos Lopes. Sobre esta... que é um tema que me interessa, porque faz parte também das minhas atividades, o comentário político. Eu tenho uma opinião, eu concordo completamente com o Paulo, com o Pedro, dizendo que sim, nós fazemos comentário, sobretudo neste programa. Não pretendemos fazer outra coisa que não analisar os factos, mas analisar os factos é sempre fazer política, num determinado sentido. E também é verdade que neste momento o que nós fazemos aqui é raro. Tentar olhar só para a política de um ponto de vista externo e de fazer análise, porque a maior parte do comentário político que é feito hoje não é tudo menos comentário político. É algo de profundamente engajado e eu não estou a criticar. Aqueles programas em que eu e tu já participamos de adeptos de futebol. Exatamente. Hoje o comentário político é muito isso. Mas deixa-me... certo, mas nós estaremos atentos, obviamente, que não tem a mesma importância política aquilo que disser Duarte Cordeiro sobre uma decisão do Partido Socialista a partir de hoje, quando estiver a comentar na NAU, do que outro qualquer que ele seja, inclusive Fernando Medina, quando estiver a comentar na NAU. Tem esse peso político, mas também estamos cá, isto vai demorar muito tempo, nós estaremos cá para avaliar se houver alguma coisa. O que estás a dizer basicamente... Achas que neste momento, o Duarte Cordeiro já era comentador da NAU, certo? Há bastante tempo. Sim. A partir de agora, achas que ele vai ser visto de outra maneira, por isso? Acho que não ele vai ser visto. O que ele disser passa a ser visto de outra maneira. Ou seja, o que tu estás a dizer é que o comentador Duarte Cordeiro passou a ter um peso na sua análise, uma credibilidade e uma audiência mais acrescida pela circunstância de se ter distanciado. Ainda bem que os seus comentadores me fazem perguntas ao moderador e eu responderei com... parte dos comentadores atacam o moderador violentamente. Eu não ponho nada disso em causa, eu só digo é que tudo o que ele disser passa a ter a partir de agora um maior peso político. Ponto final, parágrafo. Acho que não tem a ver com credibilidade, que ele já tinha. Eu acho que isso é elevar demasiado, desculpem-me lá, o papel dos comentadores. Os comentadores do comentador os comentadores não são protagonistas. Às vezes tinham vontade de o ser, mas nunca... os exemplos que vocês deram dos Antónios Costas, dos Carlos Moedas, dos Fernandes Nuno Santos, que bem ouvi aqui na SIC. Mas esses não se limitavam a ser comentadores, eram jogadores e foram a jogo.
Portanto, estar a falar não é a mesma coisa. Certo. Estar a falar, Todos tentam. Estar a falar Então, não é a mesma vamos coisa. lá fechar esta matéria e eu queria muito um fácil, comentário é muito fácil jogar e mandar bitites como nós estamos aqui a fazer. Sim, liderar um partido é um bocadinho mais difícil. Deve ser, eu nunca liderei nenhum, mas imagino que seja. Mas há quem aproveite isto para liderar partidos. Ou para ser presidente a presidente da República, ou para se candidatar a presidente da Câmara, que é também uma realidade. Este não é um programa para fazer a análise do que é o comentário. Mas o que nós hoje vamos ler. Mas também é verdade. Quer queiramos, quer não, também é pessoas que fingem que são comentadores, que dizem eu sou comentador, e estão ali para concorrer à Câmara X, à Câmara Y, a concorrer a Primeiro-Ministro a fazer. E nessa altura eles já não são comentadores. Nós é que lhes chamamos. É verdade, mas primeiro, pensar que o comentário é um caminho para a liderança política, seja ela qual for, parece-me estreito. O comentador maior do reino, que foi nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lá está. Antes de ser comentador, já era uma personalidade com um peso político próprio, tinha sido líder da oposição, tinha sido ministro, tinha sido deputado e comentador. António Costa era presidente da Câmara e tinha sido ministro, Fernando Medina era presidente da Câmara, Pedro Duarte era presidente da Câmara. Portanto, não é a partir apenas... Pedro Duarte era presidente da Câmara quando? Era ministro antes de ser presidente de Câmara. É antes. Mas o que estou a dizer... Mas foi antes. Sim, mas é comentador agora. O que estou a dizer é, parece-me que ser comentador pode dar alguma visibilidade a quem tenha credibilidade para ser candidato a líder de qualquer coisa. Mas só por si, quem é comentador não. Mas olha que é curioso que eu não quero alargar a conversa. Ainda bem. Sim, quando não quero alargar a conversa, eu sei de vários comentadores e de vários jornalistas que aproveitaram esse lugar não para ser líderes de partidos, mas para ser secretários de Estado, para ser ministros, e cujo currículo era apenas e somente ser comentador. Posso dizer 10. Não te vou pedir que dês esses nomes, mas depois publicas nas redes sociais. Não, a ti tu não podes pedir porque tu sabes. Olha, deixa-me... até trabalhavam contigo. As sondagens que são altamente favoráveis aos socialistas são mérito do PS ou de mérito da AD? Pedro Marcos Lopes. Isso aqui. Não há uma resposta mérito deste totalmente, de mérito deste totalmente. Eu acho que há um problema sério no governo do PSD ou da AD. O problema sério é que o governo criou expectativas demasiado elevadas e por causa disso nunca conseguiu ter quase um estado de graça. E não só criou essas expectativas elevadas em setores onde as coisas se vão degradando, como tenta desviar as atenções daquilo que correu mal, ou que não está a correr bem, para aspectos que nunca sequer eram imaginados ou imagináveis num governo do PSD ou da AD. Portanto, há aqui uma espécie de disforia no governo da AD que não ajuda ninguém, porque repara, se mesmo formos a analisar as sondagens, vários tipos de sondagens, tu repara uma coisa, o governo do PSD, por exemplo, no que diz respeito, e que já lá vamos à legislação laboral, tu tens uma esmagadora maioria das pessoas não quer o governo, não quer o pacote laboral, é o que dizem as sondagens. Isto vale o que vale, porque isto é uma democracia representativa, não é uma democracia direta. Tu tens, por exemplo, um candidato a Presidente da República que é apoiado que tem os votos da esmagadora maioria do PSD e que é contra, obviamente, o candidato do Chega. E, no entanto, o que nós hoje estamos a ver nos principais pacotes, ou melhor, nos pacotes que o governo mais propagandeia, são bandeiras do Chega que não eram bandeiras do PSD. Enquanto não se pode propagandear as outras medidas, dos pacotes legislativos importantes para as pessoas. Portanto, há aqui uma disforia no PSD, neste governo, muito estranha. Muito estranha. Não só das expectativas, como de
andasse a fazer a história das bandeiras, andasse a fazer a história do imigrante e da nacionalidade, e não é isso que os seus eleitores querem. Portanto, é uma questão de expectativas e por isso está a correr mal. Depois voz de mérito. Méritos e deméritos. Ambas as coisas, obviamente. Há um mérito do Partido Socialista e da sua liderança, e eu tenho a convicção de que uma razão da descida muito significativa do Partido Socialista de 2024 para 2025 era uma grande rejeição do tradicional eleitorado socialista relativamente à liderança de então. E substituída a liderança, o PS imediatamente recuperou nas sondagens, e José Luís Carneiro não tem a capacidade de pelo menos manter aquele eleitorado básico do Partido Socialista que tinha fugido em 2025, é uma vantagem, e faz um estilo de oposição que, enfim, me parece adequado para o médio e longo prazo em que tem que trabalhar. E depois, por outro lado, há obviamente de mérito do governo, já falámos disso, um governo que apareceu com expectativas elevadas e que não a consegue cumprir, e expectativas sobretudo relativamente a alguns assuntos em que tem precisamente falhado. As expectativas que o governo tinha criado nos eleitores era mais crescimento económico, subida dos rendimentos, descida de impostos e melhoria dos serviços públicos, em particular da saúde. Estes temas o governo tem, por deméritos próprios ou por deficiência de diagnóstico na altura em que o fez, achava que era fácil resolver o problema da saúde e não é. Achava que era fácil pôr a economia a crescer e não é. Mas por outro lado também, por circunstâncias da conjuntura internacional, que neste momento estão a provocar uma subida de preços. Sim, há uma subida de rendimento, é uma perda de poder de compra. Ou seja, houve uma subida de rendimentos subsequente ao impacto inflacionista em 2022. Primeiro subiram os preços e depois os salários recuperaram. Agora o que está a acontecer é que os preços estão novamente a subir e, portanto, há algum alívio que os cidadãos e as famílias tinham tido, agora está a ser novamente impactado de forma adversa e provavelmente ainda vai piorar. Portanto, isto tem... Se o governo anterior do Partido Socialista teve um impacto eleitoral adverso do processo inflacionista de 2022 e 2023, eu acho que este governo também vai sofrer isso. Portanto, as sondagens mostram isso. Portanto, um governo que não entrega, que se foca, depois tenta focar-se em prioridades que não foi aquelas relativamente aos quais alimentou as expectativas, obviamente também tem deméritos que explicam a sua quebra nas sondagens. Dito isto, ainda assim, a situação de fundo não muda. O eleitorado está dividido em 3 grandes blocos, que podem estar pontualmente um acima do outro, mas não há aqui uma resolução clara em qualquer dos sentidos. O Partido Socialista não tem um caminho evidente para o poder, mesmo que vá pontualmente à frente nas sondagens, e o PSD e o Chega têm esta dificuldade muito grande, que é dizer assim, estes 2 blocos, por muito que haja gente que tenha a tendência de dizer isto é um bloco de direita que tem 2/3 do eleitorado, na verdade são dois fluidos que não se misturam bem, como a água e o azeite. E, portanto, se se tentarem combinar, também correm o risco de afastar alguma coisa. Portanto, a situação continua com a lei da nacionalidade, lei dos estrangeiros. São pontualmente capazes. Não tenho dúvidas que são. Com a legislação laboral. Não tenho dúvidas que são pontualmente capazes de se entenderem com maior ou menor agrado das suas bases eleitorais relativamente a algumas mudanças. Mas também tenho a convicção que porventura se o Luís Montenegro tentasse dar o passo de uma coligação para um apoio parlamentar ao governo de longo prazo, provavelmente isso tinha um impacto negativo. Ainda contigo, Pedro Cisa Vieira. E mais, estou convencido que a estratégia de Luís Montenegro, errada a meu ver, é de, digamos assim, roubar algumas bandeiras ao Chega para tentar recuperar esse eleitorado para si e não propriamente ver isto como um sinal de uma espécie de proto-coligação. Porque eu acho que ele tem a noção de que isso seria altamente negativo. Pedro Marcos Lopes. Permites-me, é rápido. Eu sou daquelas pessoas, enfim, muito raras, que acha que não há de facto 3 blocos, que há 2. Se considerar as conjugações partidárias. Eu não consigo perceber, porque mesmo através das sondagens isso é muito difícil, se
se há os 3 blocos. Aí é quase impossível perceber. Eu só tenho indicações. E as indicações que eu tenho em relação às eleições há um ano, não é? Não, calma, eu sei, mas entretanto as coisas evoluíram bastante, muito mesmo, porque repara, naqueles dossiês importantes, aqueles que marcam de facto o padrão ideológico, não marcam a governação, mas marcam o padrão ideológico, e é esse que depois as pessoas um bocadinho se reconhecem, o PSD e a AD e o Chega têm estado juntos. Aliás, nós vamos daqui a bocadinho analisar um dossiê que mais uma vez nos vai mostrar essa ligação. Ora bem, quanto mais isto acontece, mais esses grupos se fundem. Porque, como diz o Pedro, e bem, o Luís Montenegro está a tentar roubar bandeiras ao Chega. Mas não resulta. Nunca resultou. Nem aqui, nem em lado nenhum. Aliás, eu nem percebo a lógica de se tentar isso. Porque é uma estratégia sempre falhada. Não percebo, Pedro. Se tu estás a dizer que existe de facto um bloco de direita e que esse bloco de direita se afirma nessas votações conjuntas em algumas medidas, ou se pelo contrário estás a dizer que o destino de PSD e Chega é estarem-se a morder uns ao outro nas canelas e um deles vai ter inevitavelmente que desaparecer. Não percebo. Mas lá está. Não, é exatamente isso. É que estas tendências... Mas é isso que é A ou B? É A ou B. Comem uns aos outros. Não é, porque A e a B não são diferentes. Pelo contrário. A e a B não são diferentes. Então achas que há 2 blocos que PSD, AD e Chega que disputam... Ou seja, há uma maioria de direita de 2/3 no Parlamento. Completamente, é exatamente isso que eu acho. Então pronto, então tal como eu dizes, há 3 blocos. Há 3 blocos. Não. Vou. Só, deixa-me meter mais areia na engrenagem do pensamento, que é muito simples. E quando o Partido Socialista, vê-se em conta, se alia ou chega para aprovar várias medidas no Parlamento. Está aí, é um terceiro bloco ou não? Contra o Governo. Isso é só um disparate e um erro do Partido Socialista. Claro. Pronto, isso é só Paulo, isso é... Também acho. Também acho. Isso são erros. Claro. Isto são erros que não definem, que são erros tão graves que não definem. Não definem. O que eu acontece digo muitas vezes. Deixa eu ver o que é que ele diz. Eu não percebi. Pensemos assim, para vocês perceberem melhor. Conhecem os partidos. A minha sensação, aquilo que eu vejo hoje em dia, nesse bloco de direita, é o que normalmente acontece nos partidos que são muito abrangentes. Há fações dentro desse bloco que concorrem uma com a outra. Ou seja, digamos que o PSD neste momento é uma fação, tal como o Chega é uma fação, num grande chapéu ideológico. Mas, Pedro, a diferença dos tempos atuais relativamente ao que se passava no século passado é que antes havia os grandes partidos tenda. Ou seja, o PSD de Cavaco era debaixo de uma mesma lista eleitoral, vários segmentos do eleitorado podiam ter ideias diferentes, mas que votavam todos juntos. Até o CDS teve isso. Votavam todos juntos. Como no Partido Socialista. Estes grandes partidos tenda, como o Partido Conservador, ou o Partido Labour, ou nem França, etc. Havia esses grandes partidos tenda que tinham que representavam muitos interesses divergentes dentro do eleitorado, mas no momento de voto eram só um. E a minha pergunta é, eu tenho, neste momento, digamos assim, eu continuo a dizer que há 3 blocos no eleitorado que não votam do mesmo sentido. Ou seja, eles podem eventualmente entender-se para aprovar uma medida PS e Chega, PSD e Chega, terem mais ou menos coisas, mas se eles se juntassem numa coligação PSD e Chega, a soma das partes valia menos do que... mas isso eu não tenho dúvida. Portanto, eles são 2 blocos que se degladiam e que estão também ao lado do bloco dos eleitores do Partido Socialista. Os eleitores da direita não votam todos da mesma maneira. Isto para mim continua a ser assim. Pedro, lá está. É exatamente. Vocês perderam o que eu disse logo no princípio. É que a grande questão que se põe é que tu tens uma divisão muito, muito estranha entre o eleitorado e as cúpulas dos partidos.
Mais concretamente... Tu quererás dizer então que as cúpulas dos partidos gostavam de fazer uma coligação, mas não conseguem porque de facto há 3 blocos eleitorais. E o Chega, os eleitores do Chega e os eleitores da AD não se misturam. A cúpula da AD e a cúpula do Chega são efetivamente 2 forças que têm aparentemente os mesmos princípios ideológicos, que o demonstram demasiadas vezes e que não se coligam porque têm uma luta de poder. Isso é evidente. Os eleitores é que é estranho, porque os eleitores, como nós sabemos, os trânsitos dos eleitores entre os partidos não é uma coisa fácil de configurar. O que eu sei não é de configurar, de mapear. O que eu sei é que em grande parte dos dossiês que o PSD vota com o Chega, o eleitorado do PSD não gosta que isso aconteça. Isso gera aqui uma... O tema todo é o seguinte: eles neste momento têm há um Parlamento que vai durar 4 anos ou menos, segundo a tua tese. Nesse Parlamento podem-se aprovar muitas medidas à esquerda, à direita, o que quer que seja. Mas eu quero passar as lideranças partidárias, particularmente a liderança do PSD, sabe que não pode fazer uma coligação de governo com o Chega. Não pode. Porque, repara uma coisa, se de facto eles sentissem que os eleitores queriam isso, podes ter a certeza que aparecia logo um líder a fazer isso. Ou seja, as lideranças percebem o que é que os eleitores para quem falam querem. E claramente a liderança do PSD sabe que os seus eleitores não querem uma aliança com o Chega. Nós estávamos aqui a discutir coisas sobre as possibilidades para o Partido Socialista no futuro próximo. É que estamos aqui. O Partido Socialista está a olhar para isto de bancada. O Pedro está enganado numa coisa. É que há de facto uma linha dentro do PSD e que não é pequena, que cria uma aliança com o Chega, é verdade. É verdade, há uma linha, muitos comentadores, lá está, aqueles treinadores de bancada, que acham que o jogo melhor era fazer uma aliança com o Chega e limpar 2/3 do eleitorado e fazer as mudanças quaisquer que elas sejam, que ainda não percebi muito bem que querem. Mas a verdade é esta. Primeiro, não têm o poder dentro do partido. Nunca tiveram. Foram sempre uma linha muito minoritária. E em segundo lugar, quem tem o poder dentro do partido e percebe o que é que o eleitorado quer e não quer, não faz essa coligação. Por muito que tente pôr em cima da mesa temas para ver se recupera os eleitores que fugiram para o Chega, na verdade eles sabem que há um limite, que é os eleitores... Pedro Passos Coelho não é um comentador. Pedro Passos Coelho não é um comentador. Não, mas tem muitos comentadores a falar. Exatamente, tem muitos comentadores a falar. E agora cada vez mais é só comentador. Agora, senhores ouvintes, vamos passar para uma aliança AD-Chega. A ver, vamos, se ela acontece. O Governo apresentou há 9 meses o anteprojeto, houve mais de meia centena de reuniões, muita matéria que foi consensualizada, mas há linhas vermelhas na legislação laboral que nunca desapareceram. Linhas vermelhas para o GT, bem entendido. Pode, Cisa Vieira, uma central sindical assinar um acordo para alterar as relações laborais quando as medidas mais polémicas são todas perdas de direitos para os trabalhadores? Para esta pergunta. É retórica. Não é. Não é uma pergunta retórica. Eu conheço muita gente que diz pode. É uma pergunta porque entende que a economia... É uma pergunta argumentativa. Primeira coisa... A legislação laboral, o pacote laboral que foi proposto é uma iniciativa do governo do PSD que o Chega não quer e que o Chega eventualmente, se vier a aprovar, vai ser em troco de qualquer coisa importante. Portanto, esta é uma reforma só do PSD. E a UGT, então, eu não faço ideia o que é que vai acontecer amanhã. A legislação para passar no Parlamento, está visto, precisa dos votos do Chega, não é? Não passa de outra maneira. Os votos, diga-se de passagem, a viabilização, basta a abstenção. E o Chega já fez saber que vai vender caro esse apoio. Seria estranho que o Governo estivesse disposto a ceder mais ao Chega no Parlamento do que esteve para ceder ao UGT. Mas pode acontecer. Não sei, não faço ideia. Eu confesso que eu não gosto muito de especular. Nós não sabemos o que é que vai acontecer. Vamos imaginar. Podemos fazer um cenário.
A UGT amanhã diz que não aceita aquelas alterações. É evidente. O Governo apresenta uma proposta de lei no Parlamento e depois de muita negociação caem algumas coisas, o Governo chega a fazer aprovar, é votado no Parlamento uma versão muito próxima daquela que neste momento estará em cima da mesa com a UGT. Com as confederações patronais, etc. Sim, claro. Aquilo é aprovado. Quando chega a diz, eu voto porque as coisas mais importantes já caíram, como a amamentação, como isto, como aquilo e tal. Eu voto e tal, eu abstenho-me e pronto, e viabilizo. Aquilo chega a Belém. Provavelmente o Presidente da República veta, é o mais provável. E depois aquilo volta ao Parlamento e volta a ser aprovado. Quer dizer, eu acho que este episódio é um episódio em que esta reforma laboral é apenas uma iniciativa do Governo, é uma convicção muito forte do Primeiro-Ministro e da Ministra do Trabalho de que estas mudanças são importantes. É uma reforma que eles parece que querem fazer, mesmo que não haja acordo na concertação social. Não é uma reforma que o Chega quisesse. O Chega provavelmente vai vender isto, ou vai empacotar, ou não faço a mínima ideia. Mas quer dizer, não via mais do o Governo vai apresentar não via mais do que isto. Uma proposta muito mais recuada que aquela que tem agora para depois poder ceder ao Chega. Exato. Mas ao contrário do tema da nacionalidade, da lei da nacionalidade, ou da lei da imigração, ou seja lá o que for, em que me parece que claramente o Governo quis acenar com umas bandeiras que são do Chega. Este não é o mesmo caso. Esta é uma bandeira da AD, não é de mais ninguém. E é bom que os eleitores também percebam que esta lei, que é impopular, é da AD. E foi uma vontade da AD. Não tem a ver com cedências ao Chega ou com qualquer outra coisa. Pedro Marcos Lopes, a olhar para as pressões que têm sido feitas sobre a UGT, que vem de todos os lados, não é? Porque já há um acordo desde o primeiro momento entre associações empresariais e Governo. Ao Presidente pode sair o tiro pela culatra, pela pressão que se tem estado a fazer, no sentido de ser mesmo obrigado a ter o primeiro confronto com o Governo? Tomei boa nota do que disse João Vieira Lopes, o Presidente da Confederação do Comércio Português. Porque é um patrão, mas o que ele disse é que, de facto, durante as negociações, o Governo não deu nenhuma vitória à UGT. Isto diz-me tudo. Ou seja, estas negociações foram, enfim, uma perda de tempo, como tem sido, mas eu não vou falar já falei demasiado do que está em causa nesta legislação laboral. Isto não é uma alteração feita de uma maneira séria. Não consigo dizer de outra maneira. Se alguém quer fazer uma reforma ou uma mudança significativa numa determinada área, primeiro houve os parceiros sociais, houve os técnicos, houve os professores, houve os empresários e depois faz a proposta, recolhe as opiniões, vai ver os dados científicos e depois faz a proposta. O que aconteceu nesta legislação foi zero. A doutora Palma Ramalho chegou com um dossiê preparado, o seu primeiro-ministro achou também muito bem, e chegou e pespegou. Depois entramos numas negociações. Nas negociações já toda a gente percebeu, o próprio Vieira Lopes ajudou-nos a perceber isso, não foi feita qualquer concessão significativa. Aliás, nem era possível fazer, sejamos justos, porque o pacote laboral é de tal maneira, muda de tal maneira os postes, que qualquer alteração naqueles princípios básicos destruía a lógica interna do pacote laboral. Portanto, isto era o que acontecia. E entrou agora aqui uma pressão brutal na UGT por causa de tentar aprovar na concertação social. A mim espantou-me e entristeceu-me que tivesse sido António José Seguro. E porquê? António José Seguro, nós quando elegemos um político, nós não elegemos um mandatário, elegemos um representante. Ou seja, nós elegemos alguém que reconhecemos um conjunto de valores, de princípios, de ideias, como se diz agora, mundividências. E nós elegemos um social-democrata. E o social-democrata olha para aquela legislação e percebe que aquilo não é segundo os padrões ideológicos do que tem. E, portanto, quem deveria, o senhor Presidente da República, se foi aquele que nós elegemos por causa desses princípios, era não pressionar a UGT a negociar, mas sim pressionar o Governo
Nós ter não outra sabemos, abordagem. Não sabes se ele não não sabemos se não esteve. Aliás, se as as conversas- cedências que foram feitas não foram feitas nesse. Não, as cedências. Oh, não, vocês desculpem lá os dois. As cedências são feitas na negociação. Certo. As pressões que o Sr. Presidente da República tem feito não é sobre os partões, é sobre a UGT. O Presidente da Calma, República, Calma. o Presidente da Calma. República teve várias reuniões Portanto- com o Governo e também fez pressão desculpa, sobre mas as isso é- confederações patronais para voltarem à mesa das negociações, quando elas tinham verdade que dito sim. que acabavam a negociar, que não valia a pena Exato. continuar a Pois, negociar. E a as CGTP? associações patronais chegaram a E até a anunciar o CGTP? fim das conversações. Bem, pronto. Portanto, não houve pressão nenhuma. Ou então, se houve pressão. Tiveram que então, voltar se houve atrás. pressão. Se o Presidente da República fez pressão, então ainda pior foi, porque eles próprios disseram que não faziam nada. Portanto, e o que aparece publicamente é sistematicamente pressão sobre o GT, parte do Sim, a Presidente da percepção República. é Vejamos aí. essa, obviamente. Claro que é. Claro, eu acho que não é possível para o GT, não é viável para o GT aprovar isto. Eu vou ser rápido, Paulo, está descansado. Não é viável. É impossível. O GT aprova isto e perde toda a credibilidade, porque não houve mudança nenhuma. O que vai acontecer é uma coisa muito simples. Vai para o Parlamento, o Chega vai aprovar. E vocês estão enganadíssimos. Não são vocês foram moderados nisso. As pessoas que acham que o Chega não pode votar isto, porque os seus eleitores não querem esta legislação, estão Eu disse que erradas. Um cenário provável é o Chega a aprovar. Claro. Estão erradas. As pessoas, os eleitores do Chega, as pessoas votam no Chega, lamento, não é por causa destes temas. As pessoas, o Chega vai Não, conseguir... mas o Chega, mas o tema não é esse. O tema não é se as esse. pessoas forem prejudicadas por uma lei, qualquer que ela O seja. tema não é esse. Só O porque Chega- votaram no Meu Chega. caro amigo, são prejudicadas por muitas coisas que o Chega quer e deseja realizar, mas não é por isso que elas votam. Sim, mas a legislação, o esta tema- legislação laboral chega... Alguma e coisa levou Posso só dizer André uma coisa? Ventura a mudar. Exatamente. André Ventura viu a impopularidade da lei quando saiu uma Claro. sondagem sobre esse aspecto e mudou de opinião sobre o apoio à lei. Mas há uma coisa, que o André Ventura precisa de fazer crescer o seu eleitorado. Ele conseguiu atrair vários eleitores que relativamente a algumas matérias tenham uma perspectiva que é contraditória com aquilo que é a motivação de outros eleitores. Portanto, ele não pode ignorar que tem neste momento um conjunto de eleitores para quem esta lei é impopular. Mas ele vai tentar gerir isso. E se for Claro, caso isso é disso, muito- é tão fácil de ele conseguiu, eu coloco a hipótese de, por exemplo, a viabilização da lei laboral ser a contrapartida pela questão do acordo na lei da nacionalidade. Pedro, Mas, quer dizer, Pedro. não tenho, mas Mas queres mais? isso faz parte da política. Mas volto a dizer, só duas coisas. O Presidente da República, nós temos que quero acabar. perceber o que é que são os poderes do Presidente da República. O Presidente da República, no Sim, limite, pode veta vetar. politicamente, aquilo vai para trás e volta na mesma. Mas quer dizer, o Presidente da República não lhe cabe governar. Eu não o elegi. Presidente da República já disse isto, aliás, quer dizer, esta o semana. Presidente da República, Quem é que disse isso? se um governo quiser aprovar uma lei laboral e o Claro. fizer sem acordo na Concertação Social e o Parlamento aprovar, o Presidente da o Partido República Socialista viabiliza. fez isso O Partido com- Socialista fez com a agenda rigorosamente de isso com a trabalho- agenda do trabalho Desculpem digno. lá, mas eu não estou a perceber o vosso argumento, eu não estou a perceber o teu argumento. Claro que sim, todos nós sabemos disso. O que eu estou a dizer é, no exercício dos poderes de influência que o Presidente da República deve exercer, pode exercer, ele decidiu exercê-los Eu num vou-te dizer determinado uma sentido. coisa, Mas eu é acho, diferente. eu francamente Olá, não até posso, Mas deixa-me acabar. daquilo vá lá. que o Presidente da Deixa-me República tem dito, que enfim, são umas declarações genéricas de processo, é bom o diálogo, é muito, não vejo nisso uma pressão muito significativa sobre nos o bastidores, GT. aquilo que é explicado É completamente por evidente. aquilo que é explicado por Belém é que Posso? deixa-me só concluir, dizer isto como informação porque é importante, que Belém entende que é mais fácil, que sairá melhor legislação de um acordo com a UGT do que com um acordo com o Chega. É esse o temor de Belém. Paulo, o Sr. É um Presidente da argumento. República ainda não se apercebeu depois das conversas todas que vocês até disseram que os patrões foram embora e que já diziam que não queriam negociar, que a única pessoa, a única entidade que agora está disposta a ouvir é apenas a UGT. Porque assim, mas isto é evidente. E se ele fala, que eu não percebo é como é que isto não é evidente. Parece-me evidente. Mas deixa-me dizer, acabar com Vamos isto. lá fechar, que é Um para... ponto. É muito rápido. Já O temos Sr. aqui Presidente da 3 República... toque-fogos rápido. Primeiro, é rápido. Primeiro, o Pedro
Eu já dei um inuendo disso, não tem razão. Isto já está negociado com o Chega. Provavelmente foram os juízes do Tribunal Constitucional, a Nacional. Isto já está mais do que negociado com o Chega. O Chega vai fazer uma festa, vai dizer que conseguiu uma vírgula e os eleitores não se vão chatear nada. Porque quando os eleitores chegarem e virem que de facto são prejudicados os trabalhadores, ele vai dizer que são os problemas do Turcomenistão, ou é corrupção, é o Sócrates, porque é isto que os eleitores do Chega são sensíveis. O Presidente da República vai ser escravo das suas palavras. Espero que o seja. Porque se não vetar, é que foi para aí a única promessa que ele fez. E como vai vetar? Que lhe permitiu, aliás, ir à segunda volta. Porque aí juntou o eleitorado todo de esquerda. Sim, porque aí disse, mas vai ter um desgosto, porque isto vai acabar por passar na Assembleia da República. Obviamente que vai. O Presidente do Brasil, vamos já mudar para os tais 3 temas rapidinhos. O Presidente do Brasil visitou oficialmente Portugal e é claro, André Ventura, de quem temos estado a falar, aproveitou para fazer o seu número de televisão. Esta vertigem das televisões por André Ventura não tem como passar, Pedro Marcos Lopes? Tem como passar. É os responsáveis pelas televisões não quererem passar determinadas coisas. É tão simples. Eu, enfim, nunca fui diretor de nenhuma televisão, não querei ser, nem quero ser. Mas, enfim, as pessoas devem pôr porque há audiências. Eu não percebo como é que se mostra um discurso onde estão 10 pessoas às 4 ou 5 da tarde. Não percebo, mas isso sou eu que não percebo. Mas também mas sei uma coisa. Este tipo de publicidade, porque, Paulo, nós estamos aqui os 3, eu não sou jornalista, o Pedro Cisa Vieira não é jornalista, mas tu és jornalista. E com uma carreira que nunca mais acaba porque já és velho. É verdade. Eu que não sou, olho e digo, é notícia, é algo que faz sentido ter 1 hora de André Ventura às 4 da tarde para dizer umas insanidades sobre o Brasil e o Presidente do Brasil? É uma pergunta que eu te faço a ti. Eu respondo que não é, mas... Não, mas a minha convicção... Mas há em também Portugal... é antiga. Há em Portugal uma vontade de promover André Ventura. Eu li com muita atenção o texto que tu escreveste, peço desculpa, mas promovo-te, de elogio ao Pacheco Pereira. Artigo que eu gostei muito porque diz muito de ti. E eu percebo a vossa linha, percebo aquilo que ali está em causa. Há que contestar aquelas pessoas. O que nós não percebemos, e é o que aconteceu ontem, e aconteceu, por exemplo, nesse debate, na minha opinião, não vamos entrar em discussão contra isso, é que não vale a pena fazê-lo porque aquilo que ali está, eles não respondem à tua contestação, nem tu dizes a tua verdade. Aquilo é feito para outra coisa. E quando nós damos palco para que essa coisa seja exibida, no fundo estamos a legitimar, porque estamos a pôr como o outro tenha possibilidade que aquela opinião seja válida, porque só discutem pessoas com opiniões válidas. Eu não posso discutir, peço desculpa, com alguém que me diz que os 2 anos pós 25 de Abril são iguais aos 50 anos de ditadura, como se isto fosse um facto, como eu não discuto que a Terra é plana. Tens que dizer, quando isso é feito num discurso na Assembleia da República, tens que contestar o que ele diz. Quando isso é dito num discurso na Assembleia da República, sobre os 50 anos da Constituição, quando os constituintes que lá estavam, por causa desse discurso, saem, tu tens que contestar aquilo que é dito por ele. Saíram. Claro. Eles saíram, fizeram exatamente o oposto. Paulo, eu termino com isto. Há uns anos, na televisão, havia um programa chamado Prós e Contras. E a dada altura, convidaram, o assunto era medicina, e convidaram 2 grupos de pessoas. De um lado estavam médicos e cientistas. Do outro lado estavam curandeiros e não sei se te lembras desse programa. Sim. E então o debate era sobre tratar o cancro com a ciência e tratar o cancro com chá verde. Isto não é discussão. O que eu ali... Sabes o que aconteceu nesse dia? Foi arranjar uns clientes para os tipos do chá verde. Mais nada. Cisa Vieira,
Não tenho, a única coisa que tenho a dizer sobre isto é assim: o André Ventura passa nas televisões, quando faz discursos que já são repetidos, porque já fez aquele discurso contra o Lula da Silva no passado, porque aparentemente ainda gera audiências para as televisões que o transmitem. A maneira como ele vai deixar de aparecer é quando começar o efeito de cansaço que inevitavelmente sucede quando ele já tem muitos anos de exposição a fazer sempre o mesmo número, aquilo começa a não dar audiências. Aliás, já hoje em dia acontece. Quando há uma guerra no Irão, quando há uma coisa qualquer, as televisões esquecem-se do André Ventura e começam a dar em direto coisa porque a guerra dá mais audiências. Portanto, o Ventura, enfim, tem que estar sistematicamente a ser mais escandaloso e inventar para continuar a chamar a atenção sobre si, e as televisões, coitadas, vão atrás dele porque precisam de audiências e aquilo é um espetáculo barato. É barato em todos os sentidos. É barato porque não custa dinheiro, a não ser pôr-lhe uma câmara de televisão à frente, e é barato porque é de muito baixo nível. Lula passou por Lisboa vindo de Barcelona, onde Pedro Sanches juntou progressistas dos 4 cantos do mundo, tentando criar a internacional mobilização global de progressistas, assim se chama, contra os ultra da direita. Esta ideia tem pernas para andar, Pedro Marcos Lopes? Qual ideia, Paulo? Perdi. A ideia de juntar os progressistas do mundo inteiro que querem combater a extrema-direita. E já agora, se Pedro Sanches é um bom líder para uma coisa destas. Deixa-me... Rir já riste, e agora? Não é rir, não é rir. Não é rir porque... eu já pensei muito nisso e não chego a conclusão nenhuma. Acontece muito às coisas a que eu penso muito. Quer dizer, quanto mais se pensa nas coisas, menos certezas se tem, provavelmente. A Internacional Socialista, como a Internacional Populista, tem méritos e deméritos. Eu tenho muito medo do mundo onde eventualmente possa existir essa dicotomia, a internacional populista e a internacional socialista. Aqui não é socialista, é progressista que se chama, porque mete socialistas, não interessa, mas era progressista, porque esse mundo é um mundo que inevitavelmente acaba, estoura. Não há vencedores. Eu preferia ao mundo onde nós tínhamos democratas cristãos e sociais-democratas. Parece que acabou. O que eu não quero é dar aso a que exista a Internacional Progressistas onde junto todos os democratas e que os outros fiquem do outro lado. E mais uma vez nós olhemos, como estávamos a falar há bocado, para eles como sendo a outra parte. Eles não são a outra parte, eles querem nos destruir. É outra coisa. Agora, e portanto, é este drama que nós vivemos, que provavelmente é resolúvel, contra Pedro Sanches. Eu tenho que dizer uma coisa em relação a Pedro Sanches. Sanches, neste momento, é na Europa quem melhor me representa. Sanches foi, desde o princípio, contra a guerra do Irão. Proibiu os Estados Unidos de usarem as bases. E agora fez algo que eu acho que o mínimo de dignidade, o mínimo de justiça tinha que ser feito. Que era acabar com os acordos com Israel. Israel está a destruir tudo à sua volta. A assassinar tudo à sua volta. O que se está a passar na Cisjordânia e em Gaza e no Líbano está a ser patrocinado por nós, já para não falar está a ser patrocinado por nós, e eu percebo também, já disse isto a semana passada, o que Sanches faz em relação à China. A China é uma ditadura feroz, nós não gostamos daquilo, mas eles são estáveis e nós podemos saber do que é que contamos. Portanto, estas linhas de Sanches para mim fazem sentido. Pedro Cisa Vieira, Sanches disse que os ultras e as direitas não gritam porque estão a ganhar, gritam porque sabem que o seu tempo está a chegar ao fim. A Hungria parece dar-lhe razão, a Bulgária deu um sinal contrário. É excesso de otimismo do primeiro-ministro. Eu sou um bocadinho cético relativamente a estas proclamações. Acho que se há um recuo dos movimentos, não tenho a certeza que haja um recuo dos movimentos populistas de direita. Acho que neste momento há, sim, o efeito junto dos eleitorados do choque com Donald Trump. Ou seja, acho que aquilo que as sondagens mostram é que a opinião pública global está-se a ter uma opinião cada vez mais negativa dos Estados Unidos e que isso tem estado a penalizar eleitoralmente
os partidos que inicialmente se reclamaram como inspirados seguindo a liderança de Donald Trump. Acho que é mais o efeito tóxico de Donald Trump junto dos eleitorados que tem feito isso do que propriamente estas proclamações destes líderes nesta globalização progressiva global, como se chama este movimento. Isto é também uma coisa muito dos socialistas espanhóis. O Pedro Sánchez é o líder da Internacional Socialista. Isto foi promovido pelos socialistas e democratas, que é o partido europeu no Parlamento Europeu, cuja líder parlamentar é espanhola, do PSOE, pela Internacional Socialista, cujo líder é o Pedro Sánchez, e por algumas lideranças da Aliança Progressista da América Latina. Eu acho que, enfim, é uma tentativa de fazer... Vale o que vale, mobilizar as bases. Os socialistas em Espanha ficaram muito entusiasmados com aquilo e tal. Mas tenho muitas dúvidas que isto seja um caminho para mobilizar os eleitorados à volta destas coisas. E por outro lado, quer dizer, eu também não gostava que nos distraíssemos sobre coisas mais importantes do que esta aliança. A vinda de Lula da Silva à Europa foi muito significativa. O Brasil foi país parceiro na Feira de Hannover, na Alemanha, como Portugal tinha sido em 2022, mas a verdade é esta, é que o Lula assinou com o governo espanhol e com o governo alemão importantes acordos de colaboração tecnológica, de acesso a minerais raros, terras raras, designadamente que o Brasil dispõe, de cooperação em matéria industrial, etc. Num contexto em que, enfim, a economia brasileira, que é a maior do Mercosul, tem um papel muito importante a desempenhar. Portanto, o Brasil é visto por muitos países europeus como um parceiro importante do ponto de vista futuro. E, enfim, a visita de Lula a Portugal foi mais uma visita quase de reafirmação da amizade global, com alguma delicadeza por causa da importância da comunidade brasileira em Portugal, que, enfim, agora se sente intimidada no novo ambiente, digamos assim, discursivo e pelas medidas do governo, e, portanto, foi importante o primeiro-ministro Montenegro ter reafirmado ao presidente Lula que a comunidade brasileira é bem-vinda, mas na verdade o mais importante foi aquilo que ele foi fazer com os espanhóis e alemães, que, enfim, percebem a importância do Brasil em vez de estarem a fazer manifestações folclóricas contra o presidente Lula da Silva. Estamos a chegar ao final, à altura do Bloco Central de Interesses, onde os comentadores residentes fazem sugestões culturais, o que ver, o que ler, o que ouvir, ver cinema, ver teatro, ler livros, ouvir música. Quem começa hoje, alguém me sabe dizer, para eu não me enganar? Vou começar hoje porque eu não trago música e assim então fico ao Pedro Cisa para a última, porque então, eu tenho a certeza que ele é um rapaz muito musical e, portanto, eu tenho dois livros... Mas ele também já sabe que depois te vais meter na escolha dele, portanto... acabas por fechar tudo. Isso faz parte. A primeira é a recomendar duas exposições de um homem que ganhou esta semana o prémio de ADP, o prémio Fundação Arte, que é um prémio que é dado para artistas marcantes da nossa, do nosso panorama artístico. João Penalva é um homem que já com uma carreira muito interessante, um artista plástico, e que neste momento tem duas exposições que eu recomendo vivamente, uma na Culturgest e outra no Pavilhão Branco, nas galerias municipais. Ele teve há pouco uma exposição que eu já vi estas duas, mas vi numa galeria, na Galeria de Francisco Fino, uma excelente exposição. Fiquei com muita pena de não ter dinheiro para comprar um quadro dele, mas vale a pena ver nas duas exposições. E depois são dois livros. Um de que estou a gostar imenso porque me está a desafiar, porque muitas vezes atiro o livro ao chão porque não concordo, e que se chama Hiperpolítica. É um livro do Anton Jagger e que é uma análise sobre o fenómeno da politização extrema que nós vivemos. Ele divide o século XX e o XXI em 3, 4 segmentos
do fim da política, outro da pós-política, e agora que vivemos na hiperpolitização. Tudo é política, o nosso clube tem a ver com política, os nossos restaurantes têm a ver com política. É muito interessante, muito desafiante. Este é o António Jagger é um pós-marxista, mas vale muito a pena ler este livro. É de uma coleção do Penguin, da Objetivamente, que é uma coleção da Penguin, objetivamente. E o outro é uma obsessão minha, que já aqui recomendei várias vezes, que é o Spinoza, o Bento Spinoza, o Baruch Spinoza, esse grande, o filósofo que mudou, desde que nasceu, desde que escreveu a sua obra, mudou o pensamento de todos os grandes filósofos que depois o sucederam, os maiores e os que marcaram a vida, e como há vários livros que vão aparecendo sobre ele, uns mais complicados, outros menos complicados. Há um que foi agora publicado que eu recomendo, porque é uma introdução ao pensamento dele, é muito simples, e eu acho que com este livro as pessoas vão ter uma grande curiosidade. Chama-se Spinoza, o Messias da Liberdade, é escrito por um holandês chamado Ian Bruma. Spinoza tem ainda para mais a grande vantagem para nós e o orgulho de não ser, sendo um dos maiores filósofos mais marcantes a todos os níveis do mundo, era um judeu português e chamava-se Bento Spinoza. Baruch, hebraico. 2 exposições, 2 livros. Pedro Cisa Vieira, o que é que tu propões? Eu proponho, em primeiro lugar, uma exposição na Sociedade Nacional de Belas Artes, que é uma retrospectiva da Lourdes Castro, uma grande artista plástica madeirense. É uma exposição encantadora. Eu entrei, mas estava já a fechar, portanto tenho que voltar lá. Está até 16 de maio. É uma exposição fantástica, não apenas porque tem todo o percurso artístico da Lourdes Castro, mas também muita parte documental sobre a sua vida, sobre a sua história, que é uma história, aliás, muito fantástica. Ela foi, salvo erro, logo nos anos 60 para fora, esteve na Alemanha, esteve em Paris, fundou o grupo KWI com o René Bertolo, com quem na altura era casada, com o Costa Pinheiro, com o Cristo, etc. E depois teve uma carreira originalíssima em matéria de artes plásticas e é uma das minhas artistas favoritas. A exposição vale francamente a pena. A segunda nota é que estou agora a ver uma série de que estou a gostar imenso. Chama-se Margot Got Money Problems. É uma série que passa na Apple TV e é uma série que é produzida que é criada e escrita pelo David Kelly, que tornou-se conhecido há muitos anos com aquelas séries de advogados, estilo LA Law e a Causa Justa e coisas assim, mas que mais recentemente tem estado a fazer coisas mais sérias, como o Big Little Lies, etc. Esta série é uma série dramática, mas em tom de comédia, com um elenco absolutamente fabuloso, com a Michelle Pfeiffer, com o Greg Kinnear, com a Garcia Gay Hayden. Fazem papéis absolutamente extraordinários. E na protagonista, na Margot, a Elle Fanning, que é para mim uma atriz absolutamente extraordinária. É a história de uma rapariga que fica grávida e decide ter um filho, sai da escola, tem uma família muito problemática. A mãe dela era uma criada no Hooters. Quem conhece a coisa sabe o que isso quer dizer. Explica o que é o Hooters. O pai dela era um lutador de luta livre, que entretanto era dependente de drogas e portanto teve vários problemas, e ela tem aquele filho sozinha. É uma interpretação muito corajosa de Elle Fanning, porque mostra o que é a maternidade, o peso que aquilo é, mesmo a violência física que constitui para as mulheres. É muito extraordinária a interpretação dela, e depois ela precisa de dinheiro e a história tem muita graça com isso, e também tem a ideia do poder redenção e da força das famílias. Mesmo quando é difícil o relacionamento entre aqueles que fazem parte da família, é aí que vamos buscar coisas. E portanto é uma série muito divertida. E finalmente, porque o Pedro Marcos Lopes me desafiou a pôr música, eu recomendo o último álbum agora recentemente saído, de uma banda de que gosto muito, que se chama Nubian Twist.
E eles fizeram sair agora um álbum. São uma banda de músicos extraordinários, ingleses, daquela onda jazz, soul, hip-hop, etc. Nubian Twist, ouçam este último álbum, Chasing Shadows, e vão ficar encantados com a criatividade e a energia desta grande banda. Uma exposição, uma série na Apple TV e uma música nova para conhecer, um grupo novo para conhecer. Quando voltarmos na próxima semana, podemos estar exatamente onde estamos neste momento na guerra do Irão ou não, porque eles continuam a dizer que buscam a paz. Também já saberemos como aí. vai, exatamente. O Pedro estará aqui em Lisboa, que está no Porto para ver um jogo de futebol entre o campeão entre o campeão está lá. E saberemos. É o Sporting. Exato, estou a dizer, entre o campeão e o futuro campeão. Também já saberemos como vai o pacote laboral fazer o resto do caminho. Fiquem bem, até para a semana. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.